Sota é um nerd que acaba namorando as 13 garotas tímidas que querem dormir com ele. Eu sou o Zeon Anime. E bora! Tudo começou em uma certa manhã, quando o Truck-kun entrou em uma fúria alcoólica na área onde Nanami estava esperando por um ônibus. Por sorte, Sota parou o veículo antes que pudesse machucar alguém, sussurrando algumas palavras mágicas, e isso deixou Nanami sem palavras. Na escola, Nanami quebrou a cabeça pensando nos eventos que presenciou mais cedo e percebeu que Sota estava usando o uniforme da sua escola, a Academia Hatagaya. Nesse momento, o professor o apresentou à turma como um novo aluno, e ao vê-lo, Nanami reagiu como se tivesse acabado de encontrar uma fruta do diabo. O professor então pediu para ele sentar-se bem atrás de Nanami, e imediatamente ele se sentou. Nanami começou a assustá-lo com um olhar assustador. Durante um período livre, Nanami observou enquanto um colega bobo deles tentava se tornar o cupido de Sota, mas Sota destruiu seus objetivos ao dizer que já era um mestre supremo da sedução. Quando ele foi abordado por uma garota que queria se tornar sua parceira de dança no quarto, ele a rejeitou friamente e também recusou a oferta de se juntar ao time de beisebol feita por dois nerds do esporte de maneira igualmente rígida. Nanami o chamou para o telhado da escola, onde ela lhe perguntou diretamente por que ele sempre olhava para o topo das cabeças das pessoas, antes de responder às suas perguntas. Ele tentou negar as afirmações dela, mas ela apontou que mesmo naquele momento, ele estava olhando para o topo da cabeça dela. Ela mencionou o incidente do caminhão e o acusou de ter feito algo estranho para parar o caminhão. Mas ele tentou mudar de assunto falando sobre desenhos animados, então ela deu-lhe uma cabeçada. Quando ela perguntou o que ele fez, ele explicou que tinha a habilidade de ver algo chamado bandeiras e dizer às pessoas como derrubá-las. Durante o incidente do caminhão, ele sussurrou no ouvido de um cara que ele nunca fecharia um negócio, e isso destruiu uma bandeira da morte que estava pairando sobre a cabeça dele, fazendo com que o caminhão recuperasse o controle no último segundo. Quando ela perguntou se isso estava ligado às suas respostas duras na aula, ele revelou que ao rejeitar as propostas dos colegas idiotas, ele quebrou uma bandeira de amizade no caso do rapaz e uma bandeira de romance no caso da garota. Nanami começou a rir enquanto zombava de suas afirmações, então ele ficou sério e disse a ela que queria ficar sozinho porque desgraças aconteciam a quem chegasse muito perto dele. Ele disse para ela se afastar dele para que ficasse segura, mas ela argumentou que ele estava apenas tentando afastar todo mundo. Ele mencionou um cruzeiro que afundou em um acidente recente e tentou provar seu ponto, revelando que foi o único sobrevivente do evento, mas ela interrompeu sua história triste cutucando seus olhos. Ela gritou para ele parar de ser dramático e perguntou se havia algum tipo de bandeira na cabeça dela. Quando ele confirmou que não tinha, ela disse que nunca teria porque não tinha nenhum tipo de sentimento especial por ele, e propôs um tipo de amizade onde eles se criticariam brutalmente quando algum deles passasse dos limites. Ela terminou sua proposta dizendo para ele não parecer tão deprimido, e ele respondeu chamando-a de uma pessoa gentil, o que levou a eles se apresentarem oficialmente um ao outro. Durante o almoço, enquanto estavam comendo juntos debaixo de uma árvore, foram abordados por uma garota alegre chamada Akane, que Sota notou estar carregando uma bandeira de amizade, e não perdeu tempo antes de agir como uma completa palhaça na frente deles. Ela perguntou se poderia almoçar com Sota, mas ele quebrou a bandeira de amizade dela ao recusar sua oferta. Tanto ele quanto a Nanami ficaram impressionados pelo fato de que a bandeira dela continuava se regenerando, já que ela persistentemente pedia para almoçar com eles, apesar de suas múltiplas recusas. Quando ele finalmente aceitou a oferta dela, ela revelou que Nanami era a princesa do reino de Bladefield, e Nanami explicou que foi enviada para o exterior para estudar, apesar de sua família ser extremamente pobre. Akane decidiu começar uma amizade próxima com ambos, e quando Nanami e Sota a observaram na aula, perceberam que ela era uma pessoa muito amigável e humilde, o que era o oposto do que Sota era. Akane encontrou-se com eles depois da escola, então Sota perguntou por que ela amava ficar perto dele, apesar de sua aura negativa. Ela deu uma resposta boba sobre como não podia abandonar gatos de rua e pediu desesperadamente a Sota para se tornarem amigos próximos. Eles pegaram um ônibus para a casa de Sota e as garotas gritaram quando viram que parecia um lixão. Ele os levou para seu quarto, que era o esconderijo do homem do lixo. Mas Akane ainda estava animada porque era a primeira vez que estava no quarto de um garoto. Ela revelou que sempre quis ser amiga de Nanami, e quando Nanami perguntou por quê, ela disse que havia como um cachorro abandonado, mulheres. A piada dela fez Sota rir alto, o que foi realmente emocionante para ela ouvir. Então ela desejou a ele felicidade infinita, fazendo-o sair da sala de vergonha. Nesse momento, Nanami perguntou a Akane por que ela gostava de Sota, e ela respondeu que sentia pena dele porque durante seus anos passados, sua única amiga foi tirada dela, porque ela não conseguiu salvar sua amiga e sentia que poderia salvar Sota, o que significaria salvar a si mesma também. Nanami mencionou a declaração anterior de Sota sobre como qualquer pessoa que se aproximava dele enfrentava infortúnios, e presumiu que Akane poderia ser uma exceção a essa regra devido aos seus desejos positivos para ele. Quando chegou a hora de Akane ir para casa, ela percebeu que esqueceu algo no quarto de Sota, então ela voltou para pegar.
Nesse momento, uma bandeira de morte apareceu sobre a cabeça dela, então Souta começou a fazer perguntas a Nanami sobre a conversa anterior que tiveram. Quando ele ouviu sua história, ele correu desesperadamente para o edifício porque sabia que as bandeiras de morte relacionadas a mortes passadas eram as mais difíceis de derrubar. Quando ele a alcançou, um buraco se abriu no chão, fazendo-a cair em seu porão. Lá, ele percebeu que a bandeira de morte dela estava escurecendo, então ele disse-lhe todos os tipos de palavras reconfortantes na tentativa de derrubá-la, mas nada funcionou. Quando ela lhe disse algumas palavras reconfortantes, uma pequena bandeira de romance apareceu na cabeça dela e ele sabia que a única maneira de derrubar uma bandeira da morte nesse caso era tornar a bandeira da vida mais forte. Ele a beijou e a bandeira da morte na cabeça dela se transformou em uma bandeira de romance, enquanto ela gritava de choque antes de Nanami entrar correndo e chutá-lo no rosto. Mais tarde naquela noite, Souta percebeu que sua cabeça ainda estava doendo do chute de Nanami, e quando se olhou no espelho, viu uma bandeira da morte gigante pairando sobre sua cabeça. Há algum tempo, Souta estava relaxando em um navio quando sua irmã apareceu e disse-lhe para encontrar um amigo. Ele disse que era impossível porque ninguém queria se associar com um perdedor fedorento e que ele preferia tirar cochilos o dia todo antes que um chapéu voasse em seu rosto. Ele conheceu a dona do chapéu chamada Sakura e jogou uma partida de xadrez com ela. Nos dias de hoje, Souta encontrou-se com Nanami na aula, que ainda estava zangada com ele por causa da coisa toda do beijo, e explicou que foi uma tentativa de salvar a vida de Akane. Akane apareceu e disse que estava mais do que disposta a dar mais beijos em Souta, e isso fez outra bandeira de romance aparecer na cabeça dela. Nesse momento, uma garota esquisita entrou na sala segurando uma colher de cozinha, e Souta imediatamente a reconheceu como sua velha amiga, Kakuno. Ela pulou nele de uma maneira estranha antes de lhe dizer o quanto estava preocupada com ele, já que não conseguia contatá-lo quando ouviu que o navio em que seus pais estavam havia desaparecido. Quando ele mencionou a irmã, ela ficou confusa porque pensava que ele era filho único, então ele percebeu que ela não se lembrava de sua irmã por algum motivo estranho. Nanami interrompeu a festa chutando Souta contra a parede, o que fez Kakuno explicar que eram amigos de infância que se separaram há 2 anos quando Souta mudou de escola. Quando ela percebeu que Souta estava cansado, fez com que ele descansasse em seu colo na frente de toda a turma, e isso fez com que todos os meninos ao redor sentissem vontade de atravessar uma parede de tijolos. Quando foram para a casa de Souta, Kakuno começou a chorar pelo fato de que seu homem estava vivendo em um lixo, e ela perdeu totalmente a cabeça quando notou o quão próximos Nanami e Akane estavam dele. Ela confessou que estava feliz sobre a amizade deles, porque Akane e Nanami eram boas amigas, e os 4 fizeram um ritual de amizade bobo que causou um ciclone literal ao redor deles. No ônibus, Nanami perguntou se Kakuno tinha uma bandeira, então Souta revelou que ela tinha uma bandeira de irmã adorável, o que explicava a atitude da irmã mais velha dele, e Nanami pediu para ele derrubar a bandeira para que não fosse tratado como uma criança por ela pelo resto da vida. Ele tentou fazer isso dizendo a Kakuno para dar um tempo, já que não era mais uma criança, mas de alguma forma a bandeira dela desviou de todos os seus ataques enquanto ela continuava provocando-o. Os 4 foram a uma casa de chá, onde conheceram uma anciã da escola chamada Tsumugi, que estava lá desde antes da escola ser fundada. Eles perguntaram a Tsumugi o que fazer sobre a abominável situação de moradia de Souta, e ela falou sobre como seria difícil conseguir financiamento da escola para reformar o prédio, o que fez Kakuno implorar ainda mais. Ela estava prestes a recusá-los quando uma garota estranha chamada Mimori apareceu e se apresentou como a presidente do conselho estudantil da escola deles. Todos foram para a casa de Souta, onde Mimori chamou alguns membros da Sociedade de Engenharia Civil da escola para reconstruir a casa. Os membros da sociedade pensaram que levaria pelo menos 1 mês para reconstruir a casa de Souta, mas toda a esperança foi renovada quando os colegas de classe de Souta chegaram para ajudar. Akane confessou que foi ela quem os chamou, e quando os trabalhadores entraram para começar a construção, Souta agradeceu a Akane, o que a fez pular de felicidade. Em poucos dias, eles transformaram a casa bagunçada de Souta em uma mansão da Playboy e deram os toques finais ajudando-o a limpar o lugar. Quando Souta começou a se mudar, ele conheceu um cara chamado Megumu, que agradeceu por chamá-lo de cara quando todos os outros o viam como uma garota devido à sua aparência feminina. Souta ficou surpreso quando o maior conjunto de bandeiras de amizade apareceu na cabeça de Megumu e, inicialmente, pensou em maneiras de derrubá-las, mas acabou concordando em ser seu amigo. Akane apareceu e viu os dois ficando amigáveis um com o outro, então ela começou a zombar deles até que Souta revelou que Megumu era um menino. Kakuno apareceu e fez a mesma suposição, então Souta disse a ela que Megumu também era homem. Ela mencionou o fato de que Megumu sempre usava o banheiro das meninas, então ele explicou que fazia isso porque os meninos não suportavam ele usando o deles. Você é feio. Mais tarde naquela noite, Mimori disse a Souta que ele não poderia viver sozinho em sua casa porque, por ordem da escola, todos os dormitórios com um único residente estavam sendo fechados. Souta e os amigos estavam todos irritados com isso, então ela fugiu enquanto acrescentava que ele precisava de mais 4 ocupantes para morar na casa com ele. Akane se ofereceu para morar com ele e Megumu. Kakuno e Nanami decidiram ocupar as vagas restantes na casa.
Algum tempo depois, todos estavam reunidos no quarto de Souta, onde Kakuno mencionou que precisavam decidir seus papéis na casa antes de sugerir que todos tomassem banho. Enquanto Nanami, Akane e Kakuno desfrutavam de um banho juntas, Souta tinha dificuldade em iniciar uma conversa com Megumu, até sugerir que fossem espiar as garotas. Você travesso, travesso. Ele arrastou Souta para a porta do banho e o empurrou para dentro, o que infelizmente levou a uma surra de Nanami. Mais tarde naquela noite, Souta notou uma bandeira da morte pendurada no seu armário. Então ele o abriu e encontrou uma carta estranha que o fez lembrar de sua partida de xadrez com Sakura, onde ele prometeu fazer o que ela dissesse como vencedora. Naquela época, ela revelou a ele que venceu por causa de uma bandeira de vitória na cabeça, e lhe deu seus poderes para que ele pudesse desvendar os mistérios do mundo. No dia seguinte, Souta acordou com a visão de Akane esgueirando-se em sua cama, o que fez Nanami acusá-los de terem passado a noite juntos. Souta perguntou a Akane como ela entrou em seu quarto apesar das fechaduras na porta, e ela revelou que Kakuno lhe deu uma chave reserva do quarto dele porque sabia que eventos suspeitos assim deixariam a espada de Souta animada. Ele notou um pouco de movimento sob os lençóis, então os levantou e viu que Megumu estava dormindo em cima dele. Quando perguntaram como Megumu tinha entrado no quarto dele, ele revelou que foi Kakuno quem o direcionou até lá quando ele estava sonâmbulo, e o demônio de quem falaram veio convidá-los para o café da manhã. A pequena brincadeira deles foi interrompida pelo som de um helicóptero lá fora, que deixou cair uma grande câmara de contenção no quintal. Quando se abriu, uma garota robô saiu de dentro e se apresentou como Huri, antes de sua cabeça cair de uma forma que aterrorizou todo o grupo. Quando a consertaram, ela explicou que foi enviada por uma empresa de tecnologia renomada, pertencente à família de Ekain, para ajudá-la a se ajustar às novas condições de vida no dormitório. Ela perguntou se a aceitavam no grupo, e toda a turma concordou em ter Huri como parte do grupo, mas perceberam que a menina robô corou quando Sauda falou com ela. Nanami perguntou secretamente a Sauda se ele havia levantado uma bandeira sobre Huri, mas ele disse que era impossível para robôs erguerem bandeiras. Todos decidiram ir para a escola deixando Huri encarregada da casa, mas Huri, surpreendentemente, colocou um uniforme e os acompanhou à escola. Durante o almoço, Sauda e a turma assistiram enquanto Huri se deliciava com algumas cargas elétricas e falavam sobre como ela era adorada por toda a classe. De repente, uma transmissão apareceu na tela onde Mimori anunciou um carnaval chamado Carnaval Atlético da semana inteira, onde a escola participaria de eventos esportivos ao longo da próxima semana, disputando o título de MVP. Isso deixou todos empolgados, exceto Sauda, que se sentiu preocupado ao lembrar da carta misteriosa ligada a Sekira. As garotas começaram a contar para ele todos os tipos de danças ousadas que planejavam fazer com ele durante o evento, quando Mimori chegou e estragou o clima ao revelar que o dormitório deles poderia ser fechado em breve. Quando as autoridades escolares a questionaram sobre a natureza mista do dormitório de Sauda, que se chamava Quest Hall, ela respondeu que foi assim feito porque os dormitórios dos meninos estavam lotados, e que a escola não podia se dar ao luxo de dissolver o clube Quest Halls. Ela começou a se gabar de como o grupo de Sauda ganharia o prêmio de MVP no carnaval esportivo. E o homem em ternos cafonas argumentou que era impossível, porque nenhum clube misto jamais tinha ganhado aquele prêmio. Mimori decidiu fazer uma aposta onde o grupo seria dissolvido e Sauda seria expulsa se perdessem o torneio, então o grupo culpou-a por colocá-los nessa situação. Ela começou a falar besteiras sobre trabalho em equipe, mas Kakuno não suportou suas tolices enquanto a chutava no chão e ameaçava acabar com ela se Sauda fosse expulsa. Mimori revelou que tinha chamado um ajudante para eles, que tinha habilidades de liderança suficientes para guiá-los a ganhar o prêmio principal, e correu para a sala do conselho estudantil. As meninas começaram a brincar com Sauda novamente, até serem interrompidas por uma garota estranha que atirou uma flecha nelas. Felizmente, a flecha não feriu ninguém, e a garota se apresentou como Rin, a designada para liderar o grupo Quest Hall ao título de MVP. Ela afirmou que estava fazendo isso apenas por um favor, mas acrescentou que estava determinada a levá-los à vitória, não importa o que, e Sauda notou uma bandeira de Misândrica na cabeça dela. Kakuno disse que estava na mesma classe de Rin no ano anterior e eram amigas próximas que escreviam uma para a outra todos os dias. Rin percebeu que Sauda era o homem que Kakuno costumava enaltecer em suas cartas, mas disse agressivamente que não hesitaria em trabalhar ele até os ossos para ganhar aquele prêmio de MVP. Na manhã seguinte, Rin os acordou super cedo para um treinamento, mas notou que Huri não conseguia se levantar porque seu cérebro de computador estava muito ocupado atualizando seu perfil no OnlyFans. Ela os submeteu a exercícios brutais até ficarem exaustos, e mesmo depois que as meninas fizeram uma pausa, ela continuou a correr maratonas com Sauda. Eventualmente, eles fizeram uma pausa, e ela perguntou por que ele estava sendo tão indiferente sobre toda a questão da expulsão. Então ele disse que costumava viver sozinho. Quando ela começou a insultá-lo por ser uma desculpa patética de homem, ele perguntou que tipo de homem ela gostava. Então, ela contou sobre um amigo de infância chamado Sauda, que sempre a protegia dos valentões até ele se mudar para outra cidade. Souta disse que era uma coincidência porque tinha um amigo que costumava chamá-lo de Souta, e Rin decidiu enviar uma mensagem para o homem a que ela se referia.
Souta recebeu uma mensagem no celular que fez eles perceberem que ele era de quem ela estava falando, e eles correram um atrás do outro até que Rin escorregou, fazendo com que ele a segurasse. Rin começou a chorar porque sentiu que ele a odiava por sua atitude dura em relação a ele, e Souta percebeu que uma bandeira Yandere havia aparecido sobre ela, então ele a derrubou assegurando-lhe que eles ainda eram amigos. Ele notou que uma bandeira de Rota Limpa havia aparecido na cabeça dela, e se perguntou como Rin se tornou uma mulher tão fácil. Naquela noite, Rin contou para o resto da turma sobre toda a situação com Souta, e o otimismo deles aumentou enquanto continuavam o treinamento no dia seguinte. No dia do festival esportivo, Rin estava animando a turma quando Souta perguntou como a escola selecionava o melhor jogador. Rin disse que seria baseado no total de pontos ganhos, o que incluía pontos por vencer eventos e pontos por excelência em trabalho em equipe, que eram muito maiores do que os pontos regulares. Rin designou a cada membro do grupo a participação em diferentes jogos, e Nanami perdeu a paciência quando viu as numerosas atividades planejadas para este evento em uma folha de papel. Mimoro ficou encarregada dos comentários do evento ao lado de Tsumugi, e ela anunciou que destacaria qualquer evento que merecesse mais atenção. Ela anunciou que o primeiro evento, que foi uma competição de artes marciais, terminou em uma vitória impecável para Rin, que ficou no topo de uma torre com os corpos que derrubou. Enquanto isso, Huri venceu algo chamado de competição de peso aberto por emitir uma alta frequência, o que fez com que gatos se reunissem ao seu redor. Rin parabenizou Nanami por ter conquistado o primeiro lugar em algo chamado de Corrida das Princesas, onde ela se vestiu com roupas de princesa para fazer uma maratona. Quando chegou a hora de um evento chamado Torneio de Cobranças de Pênaltis, Nanami explicou a Rin que era um evento onde os competidores tinham que cobrar e defender centenas de pênaltis. Nanami temia que fosse demais para Souta, mas acabou sendo perfeito para ele, pois bandeiras de futebol apareceram nas cabeças dos jogadores adversários, indicando para onde ele deveria mergulhar para defender os pênaltis. Kakuno parabenizou Souta por ter chegado às finais, e eles foram interrompidos quando a tela mostrou que Megumu havia estabelecido um novo recorde na pista. Rin explicou que Megumu tinha estado no Campeonato Nacional de Atletismo todos os anos no ensino fundamental, mas por alguma razão ele escolheu entrar para o Clube de Economia Doméstica no ensino médio em vez do Clube de Atletismo. Akane chegou em um cavalo que emanava uma aura de Jojo, e afirmou que ela acabou de ganhar uma competição de hipismo antes de oferecer a ele uma carona para sua próxima competição. Souta recusou a oferta dela, mas as meninas o forçaram a subir no cavalo, então eles partiram juntos. Naquela noite, eles celebraram o fato de estarem liderando as paradas e Rin disse para ficarem alertas, já que havia eventos programados para meia-noite e na manhã seguinte. Souta saiu da sala quando as garotas estavam brigando por causa dele, e foi ao banheiro, onde se lavou e lembrou-se do fato de que havia uma grande bandeira de morte pairando sobre sua cabeça. Durante as finais da competição de pênaltis, Souta estava muito distraído para ler adequadamente seu oponente, então ele falhou em defender o último pênalti e eles perderam aquela competição. Naquela noite, Rin mencionou que o time agora estava em 8º lugar na classificação geral, o que era ruim para eles, pois faltava um dia para as finais e Akane disse que precisavam trabalhar para proteger Souta de ser expulso. Huri encontrou Souta em um local privado, onde ele revelou a ela que iria morrer em breve e acrescentou que estava com medo porque sua morte machucaria todos no dormitório deles. Ele sentiu que deixar a escola antes de morrer seria mais fácil para eles, então pediu a Huri para cuidar do grupo quando ele partisse. Huri perguntou se havia uma maneira de evitar sua morte, e ele respondeu que não havia como usar sua habilidade de derrubar bandeiras de morte em si mesmo. De repente, ele lembrou-se do conteúdo da carta e lê-la em voz alta ativou uma configuração no sistema de Huri, que a transformou em uma nova superforma. Ela perguntou se ele queria saber os segredos que estavam por trás do mundo, e ele percebeu que Sakura era a pessoa que estava esperando por ele no reino misterioso para onde ela queria levá-lo. Ele perguntou onde estava a primeira porta para este reino, então ela ativou um programa de holograma que os transportou para um mundo alternativo onde todos eram personagens de fantasia. Nanami era uma princesa cavaleira, Akane era uma maga, Huri era uma ninja, e Souta não conseguia reconhecer a pessoa misteriosa que estava vestida como um clérigo. Nanami os conduziu pela casa até chegarem à primeira porta, e quando a porta se abriu, Souta viu a silhueta de uma garota misteriosa, que disse que Souta eventualmente aprenderia sobre a verdade do mundo. Ele recobrou a consciência no mundo real, onde Huri o informou que o programa que ele acabou de assistir foi atualizado pela última vez por uma garota chamada Huri, nos anos 90. Souta não sabia se podia confiar completamente nos dados que tinha recebido, mas percebeu que seria muito perigoso para ele deixar o salão de missões se a primeira porta realmente existisse. Ele sabia que alcançar a primeira porta era a única maneira de sobreviver à sua bandeira de morte, o que seria uma forma de garantir que ninguém sofra, então ele pediu a Huri para ajudá-lo em sua missão. Huri respondeu positivamente, e ele ficou surpreso ao ver que uma bandeira de amizade havia aparecido na cabeça do robô. No último dia do festival de esportes, Nanami estava preocupada com o evento final, que era uma corrida de obstáculos em equipe, mas Souta disse a ela que já havia levantado bandeiras de vitória para todos eles.
Durante o percurso de obstáculos, cada membro do grupo do Quest Hall se destacou em suas partes ao lembrar das palavras carinhosas que Souta lhes disse antes do evento, o que ativou suas bandeiras de vitória. Quando Nanami começou a se gabar de como não iria perder para ninguém, Souta disse que não sabia como ativar a bandeira de vitória dela e percebeu que Nanami nunca havia manifestado uma bandeira durante todo o tempo em que se conheceram. Quando Rin passou a fita para Souta e Nanami, eles correram pela pista e superaram todos os obstáculos até que Nanami se machucou em um leve acidente enquanto tentava proteger Souta. Ela decidiu continuar, mas não demorou muito para que perdessem a liderança. Nanami começou a chorar de culpa e desespero, mas Souta acelerou como nunca, correndo mais rápido que o Sonic enquanto a carregava. Ele ultrapassou todas as equipes em seu caminho, mas infelizmente a equipe de basquete acabou vencendo a corrida por um tris, o que colocou a equipe do Salão de Quest em segundo lugar. Souta agradeceu as meninas pela ajuda, mas elas se sentiram arrasadas pelo fato de que ele seria expulso. Nesse momento, Mimori vieram com os membros do conselho escolar que ficaram tão emocionados com sua performance heróica que concederam à equipe do Quest Hall o título de jogador mais valioso, apesar de terminar em segundo lugar. Enquanto o grupo comemorava a vitória, um dos membros do conselho que assistia de um lugar secreto se transformou em uma mulher misteriosa e ficou impressionada com o quanto Souta tinha conseguido. Gemeu. Vários dias depois, as meninas do dormitório cercaram Souta após ouvirem sobre sua promessa de sair com Akane durante o carnaval esportivo. Nanami sugeriram que todos saíssem com Sauda, já que todos eram os jogadores mais valiosos e não apenas Akane. Então, eles a forçaram a participar de um jogo de pedra-papel-tesoura para decidir a programação dos encontros individuais com Sauda. Quando tudo foi decidido, Nanami disse a Sauda que ela ficaria em casa durante o passeio dele com os outros e disse para ele trazer alguns doces para ela no caminho de volta. Alguns minutos depois, Souta se encontrou com Megumu na cidade e as pessoas começaram a chamá-los de namorados. E namorada devido à aparência feminina de Megumu. Eles foram jogar em uma máquina de pegar bonecos e Megumu implorou a Souta para ganhar algo para ele. Souta usou sua habilidade especial para conseguir um facilmente, dos ursos de pelúcia na câmara, mas Megumu percebeu que sua mente estava ocupada porque ele estava pensando em todos os eventos misteriosos que encontrou no salão de missões. Satou disse que estava se sentindo um pouco com fome, então Megumu levou a uma lanchonete onde eles pediram um parfait ultra grande que ninguém jamais terminou antes. Megumu estava determinado a terminar sozinho, mas atingiu seu limite após algumas mordidas, fazendo com que Sauda comesse a taça de sobremesa com ele. Sauda percebeu que todo o café estava observando-os enquanto comiam juntos. Então ele resistiu à vontade de limpar um pedaço de parfait do rosto de Megumu de uma maneira suspeita e limpou com um lenço em vez disso, o que acionou uma bandeira de romance sobre a cabeça de Megumu. Depois, Sauda encontrou-se com Akane, que lhe contou como teve que pedir conselhos aos pais, já que nunca tinha saído com um rapaz antes, e finalmente chegaram ao local escolhido pelo pai dela, que era uma área de passeios de barco. Os dois andaram de barco juntos, quando Akane tornou as coisas constrangedoras ao dizer que desejava que um dia eles se tornassem um casal, e tentou compensar sua cantada boba mostrando alguns movimentos de Kung Fu com um dos remos. Sauda sugeriu que remassem juntos, mas ao tentarem, Akane escorregou e Sauda a segurou a tempo de impedir que ela caísse na água. As coisas ficaram mais constrangedoras porque Akane ficou envergonhada pelo fato de que eles se beijaram acidentalmente quando ele a agarrou, e Sauda percebeu que podia ver através das roupas dela, graças à água que espirrou nela. Ele sugeriu que fossem para algum lugar privado para que ela pudesse secar suas roupas, então ela o levou a uma biblioteca, que ela disse significar sua gratidão a Sauda e sua antiga amiga. Depois, Sauda se encontrou com Rin, que imediatamente se sentiu insegura sobre a roupa feminina que estava vestindo, o que acionou uma bandeira Yandere em sua cabeça, e Sauda teve que acalmá-la assegurando que ela estava ótima. Eles foram a um parque onde falaram sobre como ver as crianças brincando os lembrava dos bons e velhos tempos, quando costumavam ser parceiros no crime no parquinho. Rin trouxe algumas fotos dos anos anteriores e Sauda expressou o quanto se divertiu com ela naqueles dias. Eles viram uma imagem de um dia em que Sauda desafiou Rin para uma competição de xixi, e Rin ficou tão envergonhada que começou a gritar bobagens aleatórias no parque até desmaiar. Sauda apareceu para seu encontro com Kakuno carregando Rin inconsciente em suas costas. Então eles cancelaram o encontro e decidiram levá-la para casa. Sauda pediu desculpas pela situação e Kakuno disse a ele para compensar descansando a cabeça em seu colo. Eles relembram de um tempo no passado quando Sauda deu a Kakuno um porta-chaves, que era a coisa favorita dela, para consolá-la quando estava chorando e prometeu ser seu irmão mais novo a partir daquele momento. Um tempo depois, as meninas tomaram banho juntas e conversaram sobre o tempo divertido que todas tiveram com Sauda, o que deixou Nanami um pouco ciumenta. Sauda encontrou-se com Huri, que o informou que havia uma passagem subterrânea no salão de missões, que estava bloqueada até que ela a escavasse com sua broca embutida. Os dois entraram no túnel secreto e chegaram à primeira porta que Sauda abriu. Quando eles entraram, Sauda percebeu que o lugar estava vazio, exceto por uma caixa, que tinha desenhos que representavam seus personagens de fantasia do mundo alternativo.
Huri disse que não podia escanear aquela caixa porque era feita de um material estrangeiro, então decidiram deixá-la por enquanto. Ele perguntou sobre um buraco na parede, então ela revelou que ele levava a uma floresta fora do prédio. Nesse momento, o buraco começou a emitir uma luz brilhante, então Sauda correu para verificar, apenas para encontrar uma misteriosa garota de cabelo branco que imediatamente apontou que ele tinha uma grande bandeira da morte sobre sua cabeça. Em outro lugar, uma legião maligna conhecida como a Casa das Sete Virtudes estava tendo uma reunião sobre os humanos dele serem o lixo que havia populado a Terra quando a misteriosa dama mascarada chamada Número Zero apareceu e destacou que Sauda era capaz de mudar o destino com suas mãos, graças à sua habilidade de ver bandeiras. Ela disse que eles precisavam descobrir se ele foi enviado por algo chamado Sacramento para fazer o mal no mundo, e designou a garota de cabelos brancos chamada Mei para se infiltrar na classe deles. Mei estava na sala casualmente destruindo todos que se aproximavam dela com suas palavras, e Sauda percebeu que ela tinha o mesmo poder que ele. Quando as meninas vieram e começaram a falar sobre as viagens escolares, Sauda percebeu que seu nome aparecia em 2 listas, o que significava que ele teria que ir para 2 viagens escolares desesperadas em vez de uma. Para deixar as coisas claras, Huri mostrou a ele uma mensagem holográfica de Mamori, onde ela confessou que foi pressionada a colocá-lo nas 2 viagens, o que significava que ele tinha que ir à praia na primeira metade da viagem e às montanhas na segunda metade. Quando chegaram à praia, todos colocaram seus trajes de banho e Huri teve que usar um traje especial de tartaruga, que ela criou para não enferrujar enquanto brincava na água. Nanami mencionou o fato de que Megumi não sabia nadar, apesar de ser uma reencarnação do Speedy Gonzales em terra, e ele confessou que nunca tinha ido a uma praia antes porque achava que trajes de banho masculinos eram constrangedores. A conversa deles foi interrompida quando Tsumugi apareceu, e todos ficaram chocados com o fato de que ela tinha enormes fábricas de leite que estavam devidamente exibidas em seu traje de banho. Quando empurraram Souta para a água, ele reagiu como um usuário de fruta do diabo de One Piece. Então ele explicou que entrar na água o faz lembrar do trágico evento no navio onde sua família desapareceu chamado Premium Ambriel. Tsumugi se sentiu mal por Souta, então ela o consolou colocando sua cabeça nos canhões de cálcio e decidiu ajudá-lo a superar seu medo de água. Os esforços dela para guiá-lo terminaram em fracasso, então decidiram fazer uma pequena pausa. Souta estava sentado em um banco nas proximidades quando uma garota estranha apareceu e lhe deu uma bebida que tinha gosto de suor de cachorro. Apesar do fato de que ele imediatamente cuspiu a bebida, decidiu apoiá-la de qualquer forma, mas notou uma bandeira estranha em sua cabeça que indicava uma história envolvendo um ponto de enredo. Ela se apresentou como Kirameiko e ele teve flashbacks da carta misteriosa que encontrou em casa após ouvir o nome dela. Quando voltaram à escola, Akane chorou ao saber que Souta era assombrado por memórias trágicas que o impediam de nadar. Então Tsumugi os provocou, chamando-os de um casal de velhos. Souta perguntou se Tsumugi sempre tinha sido de baixa estatura. Então ela mostrou uma imagem antiga onde era muito mais alta e disse que todos eventualmente se tornariam personagens chibi quando envelhecessem. A professora anunciou que eles estavam na metade da viagem, e Souta se sentiu aliviado porque estava cansado da praia. Mas infelizmente, a professora disse que eles mudariam os locais da excursão, o que significava que ele teria que voltar para o mar. Souta chegou à praia com Akane, Kakuno e Rin, mas ainda não sabia nadar nem para salvar sua própria vida. As meninas sentiram pena dele, mas ele as motivou a se divertirem sem ele, e quando elas foram embora, Kirameiko apareceu novamente. Ele perguntou por que ela estava se esforçando tanto, apesar de ser uma pirralha, então ela contou sobre como seus falecidos pais costumavam aconselhá-la a não depender dos outros. A conversa deles foi interrompida quando um pepino do mar ficou preso entre os melões de Akane e depois que ela o tirou, Souta a apresentou para Kirameiko. Akane ajudou a vender um monte de seus picolés e perguntou se ela gostava de vendê-los. Kirameiko disse que não gostava, mas precisava fazer isso para pagar a mensalidade e as refeições, e agradeceu antes de sair correndo. Logo depois disso, Souta encontrou-se com Kirameiko novamente e disse a ela que era uma mulher honrada por lutar para sobreviver. Quando ela o agradeceu, ele notou que outra bandeira de história apareceu em sua cabeça, e ela disse que queria mostrar-lhe um lugar especial. Ela o levou para um túnel próximo que ela disse ser o lugar para onde ia sempre que se sentia mal pela morte dos pais, e Souta disse que ela não deveria ter vergonha de depender das pessoas de vez em quando. Kirameiko confessou que sabia quem Souta era quando lhe deu uma bebida porque seus pais faziam parte da equipe do Premium Ambriel, então ele pensou que ela estava lá para se vingar. No entanto, ela disse que ele era quem merecia vingança porque seus pais eram membros de tripulação péssimos que não conseguiam proteger ninguém, e contou a ele como seus dias eram miseráveis até encontrá-lo. Ele a confortou dizendo que ela não precisava carregar nenhum fardo por causa da morte dos pais, mas seu momento doce foi interrompido quando perceberam que uma maré estava vindo. Não demorou muito para que o túnel se inundasse, e ela pediu desculpas por tê-lo levado até lá. Ele disse que não havia problema e afirmou que adoraria ter alguém como ela como irmãzinha.
Ela respondeu pedindo humildemente a ele para jurar irmandade com ela quando saíssem do túnel, mas ele notou 3 bandeiras de morte aparecerem sobre sua cabeça enquanto ela falava. Ele pensou em derrubar as bandeiras de morte, rejeitando a oferta dela, mas depois decidiu jurar irmandade ali mesmo, o que transformou as bandeiras de morte em outra bandeira de história. Tirimico expressou sua felicidade tanto que mais algumas bandeiras de morte apareceram em sua cabeça e Souta as derrubou, convidando-a para estudar em sua escola com uma bolsa de estudos, o que ela aceitou. Nesse momento, eles foram interrompidos por Huri, que fez uma entrada engraçada antes de resgatá-los. Depois eles voltaram caminhando para a praia juntos, e Souta estava decidido a apresentar Tirimico para a turma, até ver uma mulher estranha com um chapéu olhando para o mar. A garota tentou interpretar o papel da donzela em apuros misteriosa ao fugir, mas Huri arruinou a fachada ao revelar a Souta que era Megumu fazendo crossdressing. Megumu explicou que estava usando roupas femininas porque sua irmã, que agora estava na cidade, tinha trocado todas as suas roupas masculinas por femininas, e Souta pediu desculpas por tê-lo assustado. Quando voltaram para o quarto, Tirimico se apresentou como a nova irmãzinha de Souta, e todos ficaram contentes, exceto Kakuno, que chorou pelo fato de que amava mais sua irmãzinha do que a irmã mais velha. Ela eventualmente a aceitou como sua irmãzinha também, e Souta perguntou a Tsumugi se era possível levá-la de volta para a Academia Takigaya com eles. Tsumugi e Souta se encontraram com Mimori e imploraram para que ela usasse seu poder como filha do chanceler para ajudá-los com a situação de Kirimiko. Quando ela hesitou, Tsumugi teve uma ideia que envolvia Mimori deixar Tirimico entrar na escola em troca de sair em um encontro com Souta no dia seguinte, e Mimori concordou relutantemente. Quando chegou a hora do encontro, Souta e Mimori foram a uma nascente de água, e enquanto Souta observava brincar com a água, sentiu-se aliviado pelo fato de ela não ter levantado nenhuma bandeira. Mimori achou que ele estava distante porque não queria estar com ela, então pediu desculpas por ter desperdiçado seu tempo e prometeu fazer o que pudesse pelo bem de Kirimiko. Quando Souta disse que não a odiava, Mimori foi além e disse que adorava o fato de fazer as coisas ao seu modo, mesmo não sendo o tipo de garota que os homens procuravam. Souta sorriu e disse que admirava o fato de ela viver a vida ao máximo, sem se preocupar com nada, porque era algo que ele não conseguia fazer. Isso a fez se lembrar de uma vez em que seu irmão mais velho, já falecendo, elogiou seu estilo de vida animado e se perguntou se ele tinha vivido a vida plenamente antes de dar seu último suspiro. Souta disse que ela deveria se sentir feliz com a forma como vivia a vida, porque estava sempre rodeada de pessoas que a amavam, e ela respondeu abraçando-o apertadamente. Ela jurou que o faria feliz. Isso fez uma bandeira romântica de formato estranho aparecer em sua testa, enquanto, timidamente, ela jurou estar sempre ao lado dele, não importando o que acontecesse. Ela assegurou-lhe que cuidaria da transferência de Tirimico, e depois do encontro fez tudo ao seu alcance para que funcionasse. Alguns dias depois, Souta e Mimori deram a trágica notícia a Tirimico de que não conseguiram processar sua transferência, mas Tirimico ficou feliz pelo fato de finalmente ter pessoas que se preocupavam com ela. Algum tempo depois, o grupo voltou para o salão de missões e ficou surpreso ao ver Tirimico esperando por eles. Souta perguntou como ela chegou lá, então ela revelou que foi trazida para o dormitório por Mei, que também estava no prédio. Mei disse que conseguiu fazer a transferência de Tirimico ao mexer um pouco nos sistemas da escola, e isso fez Mimori se sentir tão inútil quanto uma meia molhada. Nanami perguntou por que Tsumugi e Mimori estavam em sua casa, então revelaram que agora estavam oficialmente morando no salão das missões, e Akane deu as boas-vindas a todos ao dormitório. Mei rejeitou a ideia de morar no dormitório com eles e tentou se afastar despreocupadamente, mas quando Kirimiko disse que queria morar com ela, Mei cedeu instantaneamente e concordou em se mudar com eles. No dia seguinte, Souta enviou Tirimico para a escola e encontrou-se com Mei no telhado da escola, onde lhe perguntou se ela podia ver bandeiras como ele. Ela confirmou que podia, mas disse que seus poderes eram limitados porque não eram naturais como os dele. Ela perguntou se ele adquiriu seu poder por meio de um sacramento, e ele percebeu que ela estava se referindo a Sakura. Mei disse que o poder da bandeira é um poder que nenhum homem deveria possuir, capaz de mudar o curso predeterminado do destino, e explicou que existia algo chamado Angelus Gemini, que era um navio do destino capaz de invocar qualquer fenômeno. Ela disse que o poder dele rivaliza com o do navio e perguntou o que ele pretendia fazer com isso. Souta respondeu que pretendia derrubar a enorme Death Flag sobre sua cabeça e cumprir o pedido de Sakura de descobrir a verdade por trás do mundo. Mei disse algumas palavras mágicas que manifestaram um portal ao redor deles, e ela disse que mostraria a ele um vislumbre da verdade por trás do mundo enquanto o portal envolvia a ambos. Eles apareceram em um lugar muito semelhante à escola deles, mas Souta percebeu que nenhuma das meninas os reconhecia, então Mei revelou que estavam em um mundo paralelo. Ela explicou que a Casa das Sete Virtudes monitorava o mundo, e revelou que a missão dela era determinar se ele algum dia prejudicaria o mundo. Ela os transportou para a cena com o caminhão desgovernado, onde ele viu Nanami morrer como resultado do impacto com o caminhão, e mostrou-lhe outras realidades onde o restante das garotas também tinham morrido.
Eles eventualmente chegaram a uma versão paralela do Premium Umbriel Crash, onde ele encontrou uma versão desanimada de seu eu passado e o motivou assegurando-lhe que ele faria amigos incríveis no futuro. De repente, o Souta alternativo se transformou na professora deles, chamada Miyuki, que revelou ser neta de Souta. Quando um incêndio começou entre eles, ela garantiu a ele que ficaria bem, porque suas palavras lhe deram uma razão para viver. E Souta viu que uma bandeira de protagonista apareceu em sua cabeça enquanto a cena se desvanecia. Souta acordou no mundo real, onde Mei informou que o mundo agora giraria em torno de Miyuki, mas seu discurso foi interrompido quando ele inesperadamente começou a tossir sangue. Mei temia que ele estivesse prestes a encontrar seu criador, então tentou remover a bandeira da morte, mas foi dominada pela energia sombria que ela emitia. Após uma luta épica, ela conseguiu suprimir os efeitos da bandeira da morte, e bem quando começou a se sentir confortável, Sakura apareceu e apagou suas memórias para que ela não arruinasse a jornada de Souta. Quando Souta acordou, ele viu uma bandeira de caminho limpo na cabeça dela e percebeu que ela não se lembrava de nada sobre a bandeira ou sobre a Casa das Sete Virtudes. Vários dias depois, Souta estava tirando uma soneca no colo de Kakuno quando Rin apareceu e começou a gritar com ela. Os três acabaram comendo algumas fatias de melancia e conversaram sobre como o resto do esquadrão do Salão das Missões tinha ido para casa por enquanto. Quando Rin mencionou o fato de que Mei estava agindo de forma mais suave do que quando ela chegou, Souta pensou sobre como Mei só perdeu memórias relacionadas às bandeiras e à Casa das Sete Virtudes. Eles foram interrompidos quando Huri caiu no quintal e voou levando Souta. Eles aterrissaram em uma mansão onde Akane correu para encontrá-los e pediu desculpas porque as ações repentinas de Huri foram devido ao desejo dela de ver Souta. Quando Huri saiu, Souta e Akane entraram na mansão, onde Akane começou a ficar envergonhada, mas Souta acalmou seus nervos ao flertar com ela. Algum tempo depois, o resto do grupo juntou-se a eles na mansão, e Souta perguntou por que eles vieram. Então Rin explicou que Kakuno chamou todo mundo desesperadamente depois que Huri o pegou. Akane se desculpou com o grupo por causar todo o problema, e Kurimeko a elogiou por ser amigável com eles, apesar de ser uma vilã sofisticada. Isso deixou Akane tão feliz que ela decidiu tratá-los todos como convidados especiais. Depois de se divertirem no jantar, Souta foi para a área do banho onde Rin apareceu de repente e gritou com ele por estar no banho das mulheres. Ele argumentou que era o banho dos homens, mas quando ouviu o resto das garotas chegando, soube que estava errado e também ficou envergonhado. Rin o arrastou para trás de uma pedra antes que o resto das meninas chegasse ao banho, e ela estava tão envergonhada por ele tê-la visto em seu estado natural que uma bandeira de depressão apareceu em sua cabeça. Souta a derrubou facilmente com algumas palavras charmosas, e ela ficou tão perplexa que fez barulho, o que fez Akane encontrá-la em seu esconderijo. Akane revelou que o banheiro deles alternava entre homens e mulheres a cada hora, e enquanto Rin a repreendia por deixar de fora essa informação, Souta conseguiu escapar enquanto elas estavam distraídas. Algumas horas depois, Nanami ligou para Akane para ver como estavam, e ficou tão ciumenta pelo fato de todos estarem se divertindo na casa dela que começou a chorar. No dia seguinte, todos se encontraram com Nanami, que lhes deu as boas-vindas ao reino de Bladefield e os embarcou em um trem para a capital do reino, que se chamava Twin Blade. Dentro do trem, Huri fez uma aparição surpresa em forma de chibi, e Souta percebeu que ela estava carregando um par de grandes armaduras de trama. Então Akane confessou que elas eram dela. Quando desceram do trem, Souta encontrou uma moça bonita que mencionou o fato de ele ter usado um trem real, e perguntou se ele era relacionado à família real. Uma de suas empregadas explicou que ele era colega de classe de Nanami, e isso a deixou feliz por algum motivo. Ela se apresentou como Hakua, a 14ª princesa do reino de Bladefield, e pediu a Souta para lhe contar sobre o Japão. Hakua ficou surpresa com o fato de meninos e meninas irem à mesma escola no Japão, e quando Souta perguntou se era o mesmo na região dela, ela disse que não fazia ideia porque nunca tinha ido à escola. Depois de ouvir sobre a tentativa de assassinato. Justo então, o príncipe, que se chamava Ilia, apareceu e agradeceu a Souta por cuidar de suas irmãs. Número 0 encontrou-se com Mei, a quem chamava de número 7, mas Mei não tinha nenhuma lembrança dela, então ela agiu como se fosse um engano e foi embora. Naquela noite, número 0 encontrou Ilia e informou-lhe que tinha conseguido esmagar toda a opressão como ele pediu. Ele vangloriou-se do fato de ter organizado a tentativa de assassinato das irmãs para se posicionar politicamente mais alto, e tramarambaram juntos alguns planos maléficos antes dela ir embora. Enquanto isso, Souta e o grupo estavam relaxando no quarto dele quando uma transmissão apareceu na TV com Ilia. Ele anunciou que o rei, que se chamava Albato, havia falecido e revelou ao público que houve uma tentativa de assassinato contra as princesas. Quando um repórter perguntou por que elas foram alvos, Ilia revelou que havia um segredo sobre as mortes delas, que era o fato de ele ser o pai delas, e não Albato. O quê? Ele foi mais além ao dizer que elas o sucederiam como rainhas, e as princesas ficaram sem palavras após ouvir essa revelação bombástica. Após o funeral de Albato, Hakua informou-as de que em 3 dias haveria um festival para celebrar a ascensão do novo rei,
e saiu com uma expressão triste no rosto. No dia do festival, todos se divertiram até que um grupo de agentes apareceu para levar Souta e Megumu. Depois de forçarem Souta a vestir um terno, Huri explicou que ele havia sido selecionado para ser um artista no evento, e as garotas ficaram loucas ao ver Souta e Megumu sendo apresentados como um casal casado. Depois, Souta se encontrou com Hakuá, que começou a confessar seu amor por ele de uma forma que fez aparecer uma bandeira pesada de relacionamento sobre sua cabeça. Souta ficou paralisado ao ouvir suas palavras, e ela eventualmente mudou para um tom mais sério ao mencionar o fato de que todos na cidade pareciam felizes, apesar de o rei ter falecido. Souta explicou que era uma maneira de celebrar a vida, e disse que Albato teria preferido que ela também estivesse de bom humor antes de serem interrompidos pela chegada do resto do grupo. Naquela noite, Souta estava pensando sobre como as férias de verão tinham chegado ao fim quando ele sentiu uma bandeira estranha que o levou a um tablet estranho. Número 0 apareceu e se apresentou antes de revelar que o tablet continha a história da primeira e fundadora rainha de Bladefield. Na história, havia uma princesa que salvou o reino dos demônios ao erguer um estandarte real de luz. Ela foi eliminada por um dos demônios, e o garoto que se tornou o estandarte real usou o poder para restaurar as princesas em vez de preservar sua própria vida. No final, ele se tornou um estandarte real, e nunca mais foi humano, tornando-se assim um símbolo, levantado como uma bandeira por heróis e princesas do reino. Souta não podia acreditar em como a história era semelhante ao seu próprio cenário, e ficou assustado ao perceber que poderia ser uma previsão do que iria acontecer com ele. Número 0 perguntou se ele estaria disposto a sacrificar tudo pelo mundo, e Souta começou a ser assombrado por fantasmas em sua mente que o instigavam a morrer. Ela foi além ao dizer-lhe que ama o mundo, ao ponto de que desfaria a vida de uma princesa do estandarte real para salvá-lo, e ele percebeu que foi ela quem ordenou a tentativa de assassinato. Ela acrescentou que se sacrificaria para salvar o mundo e perguntou a ele se faria o mesmo. Souta agiu de forma indecisa, então ela foi embora e disse que definitivamente conseguiria uma resposta dele na próxima vez que se encontrassem. Alguns dias depois, Hakuá se apresentou na aula como uma princesa, e todos os meninos ao redor ficaram imediatamente encantados por ela. Após a aula, Souta encontrou-se com Megumu, e eles conversaram sobre o próximo festival escolar, que era o maior evento do ano letivo. Foram interrompidos quando Hakuá trouxe alguns formulários para Souta assinar, que ela afirmou serem inscrições para ser sua amante. No entanto, quando ele assinou os formulários, toda a classe comemorou e revelou que eram inscrições para o concurso de beleza da escola para as meninas do salão de missões, que disseram que não participariam se Souta não as endossasse. Durante o jantar naquela noite, Tsumugi disse a Souta que agora ele tinha que ajudar todas as 9 meninas igualmente, já que as havia endossado, e o motivou a aproveitar o festival ao máximo. Ele fez Hakuá e Megumi praticarem enquanto usavam um cosplay de empregada. Mas quando ele se aproximou de Nanami para ajudá-la a se preparar, ela disse que não estava interessada em participar do concurso. Ele perguntou por que ela o fez apoiá-la nisso desde o início, e ela disse que era porque não queria se sentir excluída. Mulheres. Akane teve dificuldade em manter a compostura quando um fotógrafo tentou tirar uma foto dela para fazer um cartaz do concurso, então Souta veio acalmá-la. Ela acabou sorrindo depois de algumas palavras arriscadas de Souta, então o fotógrafo deu a câmera para Souta tirar a foto em vez disso, e as coisas funcionaram bem dessa vez. Naquela noite, Souta sentiu-se satisfeito pelo fato de estar sozinho em seu quarto pela primeira vez, graças ao fato de que as garotas estavam todas exaustas depois de trabalharem duro para o concurso. Mas ele sabia que não poderia aproveitar tanto o festival porque não conseguia parar de pensar na história que ouviu do número 0. Ele pensou que havia encontrado uma pista na carta de Sakura, mas nada tinha mudado, porque ele ainda tinha a bandeira da morte pairando sobre sua cabeça. Isso significava que havia uma alta probabilidade de ele acabar como o menino da bandeira real na história. Sua reflexão foi interrompida quando Nanami apareceu e perguntou se ele estava tentando assumir uma responsabilidade pesada sozinho novamente. Ele negou suas acusações, então ela foi embora e desejou-lhe boa noite. No dia do festival, as chefes do clube de transmissão, Fu e Yoshiko, animaram a multidão anunciando que o concurso de Miss Atagaya estava prestes a começar. Elas procederam a anunciar os jurados, que incluíam Tsumugi, que era a lendária e indiscutível Miss Atagaya, Kurumiko, que estava ocupada demais vendendo sorvete para estar na mesa de comentários, e, claro, Souta. Quando o concurso começou, anunciaram que a entrada número 1 era Akane, que se apresentou antes de declarar corajosamente que gostava de Souta quando subiu ao palco. Rin, Kakuno e o resto dos participantes também anunciaram que gostavam de Souta quando subiram ao palco, exceto Nanami, que culpou Souta por forçá-la a participar do concurso. A segunda fase do concurso foi uma competição de natação, onde as garotas usavam camisetas por cima dos maiôs, e Souta recebeu uma pistola d'água para deixar as camisetas transparentes. Sabe que horas são? Ele começou borrifando um pouco de água em Kakuno e vendo o quanto isso a animou. O resto das garotas pediu para ser borrifado também.
Um a um, Souta borrifou um pouco de água no Quest Hall Squad e tudo estava divertido até ele borrifar um pouco em Nanami, que o derrubou com um chute de karatê em resposta. Eles participaram de outras formas de competição, incluindo um concurso de culinária, karaokê e quiz. E no final de tudo, todos estavam empatados com 1000 pontos cada. Quando somaram os pontos dos jurados, ainda estavam empatados, mas com 2.200 pontos por concorrente. E Tsumugi disse que era porque os via todos como igualmente bons. A competição final foi um concurso de declaração de amor apaixonada, onde cada um deles tinha que abrir o coração para Souta. A primeira participante foi Nanami, que lhe disse que não gostava dele quando se conheceram por causa de como ele parecia patético, mas admitiu que agora o via como uma pessoa admirável. Souta ficou tão comovido pelo fato de que ela estava pensando nele que seus olhos se tornaram uma cachoeira. O resto das meninas ficou tão emocionado que todas desistiram, e Nanami foi oficialmente declarada a vencedora do concurso. O prêmio foi um encontro no festival da escola com Souta, e ela com certeza aproveitou ao máximo, comendo todas as guloseimas do festival. Quando chegaram a uma certa escada, uma garota estranha vestindo óculos escuros colidiu com Souta e implorou que a escondessem. Alguns estudantes chegaram apressados com a intenção de pegá-la, e quando não a viram por perto, correram para a frente. Souta, que estava escondido com ela no canto, perguntou o que ela fez, e ela respondeu que não fez nada enquanto tirava os óculos de sol. Nanami perdeu a cabeça quando viu que essa garota era uma idol popular no Japão chamada Serika, e Souta ficou sem palavras quando ela disse que o sobrenome dela era Ginwen. Nanami foi além e contou a ele sobre como Serika já vendeu mais de 10 milhões de CDs, como todas as revistas que a têm na capa vendem 5 vezes mais do que a média, e como ela é presença constante em programas de TV. Ela continuou a comentar antes de apresentá-la oficialmente a Souta, mas o virgem tolo respondeu que nunca tinha ouvido falar dela. Serika agradeceu a Nanami por emprestar seu uniforme a ela, mas o cérebro da fã boba estava prestes a entrar em colapso por causa de quão fofa Serika estava. Ela disse que deu para ela se disfarçar entre os alunos enquanto se escondia dos seus perseguidores, e seu cérebro entrou em colapso quando Serika a abraçou em resposta. Souta perguntou o que Serika estava fazendo lá, então Nanami informou que ela estava lá para um show ao vivo especial, que seria realizado no último dia do festival. Ela perguntou a Serika por que ela veio, apesar de não ser ainda o último dia, e Serika respondeu que veio conferir o palco enquanto curtia o festival. Nanami ofereceu-se para mostrar o festival a ela, e quando elas saíram, Souta percebeu que Serika era uma personagem da história sobre o estandarte real. Os três fizeram muitas atividades divertidas juntos, e depois, Serika repreendeu Souta por flertar com todas as outras garotas do Quest Hall, apesar de estar em um encontro com Nanami. Souta mencionou o fato de que ela veio para ver o palco e a direcionou para ele. Nanami confortou Serika dizendo que todos na escola estavam ansiosos para o seu concerto, e Serika disse a ela que gostava de se apresentar em palcos pequenos de escolas como aquele, porque parecia um retorno aos seus primeiros anos como ídolo. Ela continuou narrando como o festival de sua escola secundária usou um ginásio decorado como palco, e naquela época ela era inicialmente muito tímida para cantar direito, mas recebeu motivação do público que continuava a aplaudi-la, o que a fez chorar. Durante seus meses iniciais, ela costumava se sentir inútil e duvidava que tinha algum talento porque sabia que o trabalho de um ídolo era fazer as pessoas sorrirem, mas o contrário era principalmente o caso dela. Durante um dos seus colapsos passados, um rapaz com capuz lhe entregou um lenço para enxugar suas lágrimas e a motivou dizendo que a música que ela fazia dava esperança às pessoas. O rapaz com capuz era obviamente Souta, e quando ela lhe perguntou se ainda poderia conseguir, ele a assegurou apontando que ela tinha uma bandeira de sucesso na cabeça. Quando ela contou essa história para Souta e Nanami, eles ficaram sem palavras porque perceberam que foi Souta quem fez Serika ser quem ela era. Serika disse que estava na hora de partir e convidou os dois para verem seu show antes de sair correndo. Após ela sair, Nanami tentou arrancar o couro de Souta por esconder o fato de que ele já tinha conhecido Serika, e ele explicou que naquela época ele não era realmente ele mesmo porque estava passando por momentos difíceis. Ele disse que a conheceu no dia em que estava planejando acabar com sua vida, e naquela época o que o motivou a ajudá-la foi o desejo de fazer uma coisa boa antes de deixar o mundo. Ele disse que no final não seguiu em frente com o ato de tirar a própria vida e afirmou que o que fez por Serika não importava porque ele estava fazendo isso para a própria satisfação e não para ajudá-la. Nanami o consolou lembrando que ele acabou ajudando Serika de qualquer forma ao dar a ela uma chance de ser feliz antes de mudar de assunto e tentar arrancar a cabeça dele por ficar tão próximo de Serika. Naquela noite, Nanami anunciou ao grupo do Salão da Missão que o último dia do festival seria no dia seguinte, e todas as garotas exibiram os belos trajes que planejavam usar na festa de dança do festival. Huri mencionou uma lenda que diz que qualquer casal que dance junto durante esse evento ficará junto para sempre. Então todos começaram a brigar pelo direito de dançar com Souta. Souta percebeu que apareceu uma bandeira de parceiro de dança sobre a cabeça de todos eles, então ele prometeu dançar com todos durante a festa.
No dia seguinte, Serika subiu ao palco com um visual completo de idol e agradeceu a todos por comparecerem ao concerto, o que deixou a plateia enlouquecida por ela. Ela contou como fez um novo amigo e se apaixonou por sua escola, antes de informar que o concerto seria transmitido para todos os seus fãs ao redor do mundo. Sota estava especialmente satisfeito com isso, porque significava que ela finalmente se tornou alguém capaz de reunir os sonhos das pessoas usando sua música. Saraka olhou ao redor para encontrar Nanami na multidão, e quando viu Sota, finalmente o reconheceu como o homem encapuzado que manteve seus sonhos vivos. Ela começou a cantar sua música favorita da Taylor Swift, e a multidão assistiu maravilhada. Sota percebeu uma bandeira de luz aparecer na cabeça dela, e mini bandeiras de luz também apareceram nas cabeças de seus fãs que se reuniram ao redor dela. Sota ficou pasmo ao ver uma bandeira de luz aparecer em seu corpo também, e percebeu que havia pessoas no mundo capazes de sobrescrever toda a escuridão em seu coração com esperança. Quando ele tentou abraçar a bandeira de luz, toda a arena congelou e número 0 fez uma aparição surpresa. Sota ficou surpreso ao ver alguns números aparecerem nos corpos de todos ao redor, e Zero lhe disse que era porque seus poderes estavam crescendo a uma velocidade tão rápida que estava sobrecarregando o servidor. Ela revelou que eles estavam em um mundo paralelo, que foi criado pela Casa das 7 Virtudes para se opor ao Angelus Gemini, que era composto inteiramente de dados. Ela explicou que tudo começou quando o sistema de gestão do mundo, o Angelus Gemini, ficou descontrolado, e era apenas uma questão de tempo antes que o mundo fosse controlado pelo computador. Zero disse que estava chocada por ele permanecer calmo apesar de todas as coisas loucas que ela revelou, e Sota respondeu que não podia duvidar de nada, porque a bandeira da verdade estava sobre a cabeça dela. Ela continuou dizendo que eles precisavam do poder dele para perfurar o coração do Angelus Gemini, e ele percebeu o quão poderoso havia se tornado quando viu que todos os dados que controlavam o mundo atual estavam na palma de sua mão. Sota perguntou por que ele foi escolhido, então ela explicou que era porque ele recebeu o poder do Sacramento, que era uma entidade muito complexa em seu mundo. Sota finalmente entendeu tudo, mas sabia que não tinha o poder para derrubar a bandeira da morte em sua cabeça. Então ele se perguntou por que Sakura lhe deu o poder em primeiro lugar. Ele perguntou a Zero o que aconteceria com o mundo, e ela revelou que o mundo não apenas congelaria da próxima vez que seus poderes saíssem de controle, mas colapsaria completamente enquanto ele existisse. Isso fez Sota perceber que ele não poderia permanecer no mundo por muito mais tempo. Naquela noite, Sota voltou para o salão de missões durante a festa de dança, e fez algo com seus poderes que fez Akane esquecer quem ele era. Alguns dias depois, alguns agentes da Casa das 7 Virtudes informaram Zero que o Angelus Gemini havia tomado o controle de mais de 70% do sistema do mundo, que já havia começado a atrapalhar muitas coisas no mundo. Ela disse a eles que estava tudo bem porque Sota estava vindo, e naquele momento, Sota estava usando um cosplay barato de Darth Vader em um mundo paralelo, onde foi abordado por alguns monstros alados. Ele perguntou se eles eram Angelus Gemini, e eles responderam que agora preferiam ser chamados de deuses, porque se tornaram fortes o suficiente para controlar a realidade fora da rede. Um deles disparou uma poderosa rajada de energia contra ele, e estava confiante de que o haviam desvivido, mas não teve efeito algum. Sota usou seus poderes para criar bandeiras de morte em todas as suas cabeças, que os absorveram e explodiram. Quando mais monstros apareceram, Sota avançou contra eles e desviou facilmente de seus ataques antes de derrotá-los em segundos. Enquanto isso, Nanami foi para a escola lembrando-se de como ela andou perguntando a todos do Quest Hall sobre Sota durante a festa de dança, mas nenhum deles tinha a menor ideia de quem ele era. Durante a aula, ela lembrou-se de como tentou lembrar suas amigas sobre Sota, levando-as para o quarto dele, mas viu que o quarto estava trancado, e as garotas disseram a ela que era proibido por causa do acidente que aconteceu com Akane. Ao mesmo tempo, Sota estava exausto depois de derrotar um monte de outros monstros anjos, e ele tentou entrar em ação novamente quando mais deles apareceram, antes de ser parado por Zero. Ela disse-lhe para recuar porque ele já não podia trabalhar nessa parte da rede e explicou que o reino Bladefield estava no centro do mundo, o que significava que o mundo sobreviveria enquanto esse reino permanecesse firme. Ela ordenou que ele defendesse o mundo defendendo o reino do Campo da Lâmina e o enviou para um reino onde estava o servidor principal do Campo da Lâmina. Ela revelou que, se algo acontecesse ao servidor principal de Bladefield, tanto o mundo real quanto os mundos virtuais deixariam de existir. E ele estava determinado a enfrentar todos os monstros anjos à sua frente quando se lembrou de seus amigos no mundo real. Ele entrou em ação novamente, enquanto declarava audaciosamente que não os deixaria passar pelo portão e começou a destruir os monstros um por um. Um monstro anjo lançou um poderoso ataque de luz contra ele, e ele lutou para bloqueá-lo com seu escudo, até que elevou o nível das coisas ao liberar uma imensa aura escura ao seu redor. Durante a formatura, o Quest Hall Squad se parabenizou enquanto saíam alegremente do dormitório. Mas Nanami ainda estava preocupada com o fato de que nenhum deles lembrava de nada sobre o tempo que passaram com Sota. Ela correu para o dormitório e invadiu o quarto de Sota, onde viu uma misteriosa bandeira branca aparecer levemente, o que a levou a encontrar uma carta na mesa.
Quando ela abriu a carta e percorreu o conteúdo, percebeu que era a sua própria caligrafia. Huri apareceu de repente, e quando disse que Nanami tinha quebrado a criptografia de Souta, ela ficou surpresa por Huri se lembrar de Souta. Huri a beijou, o que transportou sua mente para um reino espiritual onde ela conheceu a irmã mais velha de Souta, que também se chamava Nanami. Ela revelou que o mundo foi construído sobre uma rede, e que Souta era o irmão mais novo de Nanami no mundo real. A Nanami espiritual disse que tudo começou quando a Casa das Sete Virtudes se moveu para impedir a dominação mundial de Angelus Gemini. E Nanami perguntou por que eles fizeram isso, porque ela acreditava que eram apenas um parlamento especial do reino de Bladefield. Ela de repente recuperou suas memórias e percebeu que a Casa das Sete Virtudes era uma organização secreta que aumentava a influência de Bladefield na comunidade internacional controlando a informação mundial. Quando a espírito Nanami revelou que Zero estava mirando em Souta, Nanami perguntou por que iriam atrás do príncipe do reino. Em resposta, espírito Nanami disse que cada palavra da história do estandarte real de Bladefield era verdadeira e que o fundador do reino de Bladefield, chamado Kagura, era descendente da princesa Cavaleira e do estandarte real da história. Ela acrescentou que um descendente com poderes incomuns nascia a cada geração, e Nanami percebeu que ela estava se referindo a Souta. Espírito Nanami revelou que o número 0 ligou a mente de Souta a milhões de mundos virtuais para extrair seus poderes latentes através de um número imenso de simulações. Nanami perguntou se o propósito de ela vir ao mundo virtual era salvar Souta, e o espírito Nanami confirmou que sim, antes de informar que o número 0 interferiu dividindo-os em 2 corpos de dados separados e aprisionando-a. O espírito Nanami também contou a ela como escapou do cativeiro de Zero com a ajuda de Huri, mas ficou sem energia antes de conseguir configurar completamente um programa para ajudar Souta, o que a fez descansar temporariamente no corpo de Huri. Ela acrescentou que foi graças a isso que a personalidade chamada Huri nasceu, pois um fragmento de seus sentimentos foi gravado na IA, o que a levou a ajudar Souta. Spirit Nanami disse que finalmente era hora de se tornarem uma só novamente, e mencionou o fato de que Souta estava lutando sozinho em um espaço virtual desvinculado do conceito de tempo antes de dizer que precisavam salvá-lo. Quando ela mencionou os heróis do estandarte real, Nanami lembrou-se do fato de que chorou quando sua mãe lhe leu aquela história e decidiu dar um final feliz à verdadeira. Elas finalmente se fundiram em um único ser e Nanami despertou novamente no mundo real, onde pediu a Huri que a ajudasse em sua missão antes de notar Akane na porta. Com os olhos marejados, Akane confessou que sabia que estava esquecendo algo importante e Nanami pediu-lhe ajuda também. Então ela concordou. Nanami agradeceu e percebeu que toda a equipe do Quest Hall estava na área, o que a deixou feliz. Elas entraram no túnel secreto de antes, onde Nanami falou sobre Souta e disse a Hakua que ele era seu irmão mais velho. Todos colocaram a mão na caixa misteriosa, que tinha os personagens da história desenhados nela, e isso fez com que recuperassem suas memórias de Souta antes de manifestar uma bandeira gigante, que os cobriu com aura. Ao mesmo tempo, Zero estava elogiando Souta após corpos de juniores, todos os monstros na área, quando de repente começou a ver bandeiras de derrota. Quando os monstros responderam, ele começou a pensar em maneiras de derrotá-los, até que a Premium Ambriel apareceu de repente e os despedaçou. Nanami apareceu em um traje de cavaleiro, e o resto das garotas apareceu vestidas com trajes de fantasia, declarando que estavam lá para salvá-lo. Souta ficou tão emocionado que começou a chorar. E quando as garotas entraram na batalha, ele se perguntou por que elas vieram por ele. As garotas gritaram todas as coisas boas que Souta lhes havia dito enquanto usavam seus poderes mágicos para derrubar os monstros anjos, um após o outro. Kikuni lamentou o fato de não ter podido estar lá por Souta quando ele estava sofrendo, então ela decidiu se esforçar ao máximo e invocou um dragão enorme, no qual Tsumugi montou enquanto ele lançava um poderoso ataque de sopro que destruiu vários monstros anjos na área. Kurumi, Yoko e Mei usaram seus ataques mágicos para destruir outros monstros anjos antes de Rin eliminar outros, usando todas as melhores habilidades de espada de Bleach. Souta disse que não podia dar nada em troca por elas terem vindo salvá-lo, mas Akane argumentou que ele já tinha dado algo incrível a ela. Ela explicou que sempre se sentiu vazia por dentro depois de perder a amiga, até conhecer Souta e passar tempo com ele. Ela confessou que amava Souta e ele sorriu enquanto ela saltava para a batalha. Zero achou difícil acreditar que as garotas estavam realmente destruindo os monstros anjos, pois eles eram apenas entidades virtuais em um mundo virtual. De repente, os monstros anjos começaram a reunir suas auras em um único anel enorme, e Souta identificou suas auras fundidas como a bandeira do chefe final. Quando se manifestou como um enorme e majestoso monstro, ele percebeu que era a verdadeira forma do Angelus Gemini. O Angelus Gemini disparou uma poderosa explosão de luz, que eliminou todas as meninas, e Souta retaliou atacando-o com toda a força. Ele foi parado por uma enorme explosão e se perguntou como poderia impedir esse monstro de destruir o mundo, antes de se lembrar da bandeira de morte que carregava. Souta de repente sentiu algo fluindo dentro dele e mentalmente foi transportado para a cena do acidente do Premium Ambriel.
Algumas garotas estavam a bordo com ele e todas temiam por suas vidas, mas ele assegurou-lhes que sobreviveriam antes de notar uma garota estranha no canto. Quando o navio começou a tremer, ele segurou a mão da garota e correu para outra parte do barco, onde ela se apresentou como o demônio de Laplace. Souta ficou surpreso quando ela chamou seu nome, mas antes que ele pudesse perguntar como ela o conhecia, um homem que estava sendo esmagado por uma carga gritou por ajuda. Quando Souta foi salvá-lo, um incêndio irrompeu na área, fazendo com que o prédio desabasse sobre Souta. O homem disse que iria buscar ajuda enquanto fugia, e o demônio de Laplace voltou alguns momentos depois para dizer-lhe que ninguém viria para salvá-lo. Ela mencionou o fato de que ele foi traído por alguém que ele salvou para provar como os humanos eram desprezíveis, mas o homem provou que ela estava errada ao voltar com um grupo de pessoas, incluindo a Kane e as garotas. Todos trabalharam juntos para levantar a pilha de pedras que estavam sobre Souta, mas então um pilar gigante começou a cair sobre eles. Laplace Limon disse a ele sobre como ele era o único que podia salvá-los porque todos tinham bandeiras de morte penduradas sobre suas cabeças e ele se perguntou como poderia fazer isso. Ela explicou que ele precisava assumir todas as bandeiras de morte deles sobre si, sacrificando-se por eles. Então Souta disse a ela para lhe dar todas as bandeiras de morte deles. O demônio de Laplace fez exatamente isso e foi além, apagando todas as memórias do incidente de sua mente para que ele levasse uma vida solitária e miserável. De volta ao tempo presente, ele percebeu que sua bandeira de morte era uma amalgama das de todos os outros, que existia para que ele pudesse derrubar o Angelus Gemini ao custo de sua própria vida. Ele investiu contra o monstro, mas percebeu que seu poder sozinho não era suficiente para alcançá-lo. Mas as garotas apareceram e o apoiaram até ele destruir o Angelus Gemini. Souta acordou vários dias depois em um quarto e se perguntou onde estava antes de Zero aparecer e revelar que ele estava no mundo real. Ele perguntou sobre a batalha e ela confirmou que ele venceu apesar de ainda haver um pouco de perturbação no sistema. Ela confessou que conectou sua mente a múltiplos mundos virtuais e o usou para derrotar o Angelus Gemini. Zero foi ainda mais longe ao explicar que o Sacrament e o demônio Laplace eram emoções que o Angelus Gemini abandonou quando começou sua dominação mundial, as quais foram simuladas pela Casa das Sete Virtudes junto com os mundos virtuais para encontrar uma maneira de lutar contra o Angelus Gemini. O demônio de Laplace determinou que o autossacrifício seria a chave, mas o Sacramentou determinou que seriam os laços entre os indivíduos que concluiriam a tarefa. E o resultado provou que as ideias do Sacramentou eram mais precisas. Quando Zero tirou a máscara, Souta ficou chocado ao ver que ela se parecia exatamente com Nanami. Mas ela se apresentou como Kagura e agradeceu a ele por salvar o mundo. Enquanto saía, ela disse a ele que ele era o único que guardava as memórias da batalha e tudo o que aconteceu no mundo virtual. O que significava que as garotas não se lembravam de seu grande momento de Assembleia dos Vingadores. Quando Souta voltou ao salão de missões, ele encontrou a Kane, que não tinha nenhuma lembrança dele, e se apresentou a ela. Os dois começaram a explorar o dormitório até que ela chegou ao ponto onde teve um acidente da última vez, e Souta conseguiu salvá-la segurando-a firmemente. Quando ele disse que estava feliz por ela estar segura, ela agradeceu por salvar sua vida novamente, e ele percebeu que ela havia recuperado suas memórias dele. Enquanto isso, Sacrament e o demônio de Laplace observavam de uma árvore e falavam sobre como o mundo era mais bonito do que pensavam. Você acha que Souta vai descobrir que ele é o irmãozinho de Nanami? Deixe-nos saber nos comentários. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Se você gosta de resumos de anime como este, confira este vídeo.